Olá, primeiro ano. Tudo bem? Eu sou a professora Fabiana em mais uma videoaula de Química para o primeiro ano da Escola Batista. Então, hoje nós estudaremos sobre separação de misturas na página 29 do nosso livro didático. Então, corre, pega seu livro, que enquanto isso eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bem? Bem, separação de misturas. Aqui está falando um pouquinho sobre quando o litoral do Nordeste brasileiro foi assolado pelo aparecimento de grandes quantidades de um óleo escuro com consistência sólida, tá? Foi em 2019 isso, tá? E mais tarde foi reconhecido como petróleo cru, mas no começo as circunstâncias exatas desse vazamento não estavam muito claras. Então, aqui está mostrando onde foi esse vazamento e onde estavam as incidências do vazamento de óleo, tá? Que foram em 97 localidades, que estava limpo uma única localidade, e sem óleo tinham 15 localidades do Nordeste brasileiro. Então, a gente sabe que um vazamento de petróleo que se espalhou por 9 estados do Nordeste chegou ao litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também, no Sudeste brasileiro. O poluente foi identificado numa vasta área da costa brasileira. Aí o governo federal afirma que análises já apontaram ser petróleo cru, de origem desconhecida e do tipo que não é produzido no Brasil. Então, aqui foi uma matéria extraída de uma notícia de um jornal, tá? Então, pessoal, isso aqui causa enormes danos ao meio ambiente. E mortes de animais marinhos, extinção da vida aquática e fora outras consequências para as populações que vivem naquelas regiões, tá? E se vocês olharem aqui, olha, que tristeza esses animaizinhos todos cobertos de petróleo. Então, o vazamento de petróleo geralmente é causado nas plataformas pelo rompimento das tubulações com defeitos nos navios de petróleo e, consequentemente, são lançados no mar. E também a água que é utilizada para lavar o reservatório, onde o petróleo é armazenado. Só que, independente dessa origem que veio o petróleo, a gravidade de um incidente com petróleo no mar para o ambiente tá, é imensa e vai causar grandes prejuízos ao ambiente, para o ecossistema, vai alterar física e quimicamente aquele local e prejudicar a vida naquele local, tá? Bom, então vamos lá. Tudo isso, tá? Para retirar aquele petróleo nem sempre é fácil, mas precisa ser rápido e eficaz. Por quê? Para o impacto ambiental ser cada vez menor. E uma das ações que é feita para conter essa ação do espalhamento do petróleo é utilizar barreiras de contenção para isso. Então, após a recuperação dessa área, no final do processo, o óleo vai ser recolhido, separado da água ou da areia, depois de processado,
ele pode até ser utilizado novamente. Só que, se o óleo não for barrado a tempo e chegar para as praias, rios, mangues, tá? Aí o que vai ter que se fazer é uma limpeza manual mesmo. Só que para fazer isso é preciso fazer o uso de todos os equipamentos de proteção, luvas, botas, calça comprida, blusa de manga comprida, máscara, tudo para o quê? Porque aquele material ali é tóxico. Então, aquele material todo, tá? Pode ser removido, tá? Com pás e peneiras, tá? Que são ferramentas sensíveis para remover todo aquele óleo e proteger o solo e os outros organismos daquele redor. Esse processo que a gente fala que é utilizado, utiliza-se as mãos para separar um material de outro, é conhecido para o quê? Catação, para separar as misturas que tem ali, tá? E para determinar qual o melhor processo que se separa a mistura, é isso que nós vamos estudar agora. Então, tudo que foi falado desse vazamento de petróleo, vocês viram que eu fui falando um pouquinho o que pode ser feito, as barreiras de contenção, e o que pode ser feito depois dessas barreiras de contenção, para quê? Justamente para falar da separação de misturas, tudo bem? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas separações de misturas. Se a gente olhar bem aqui, ó, tá? Nós estamos vendo algumas pessoas, tá? Na praia pegando alguns materiais que não deveriam estar lá, né, gente? Então, esse tipo de coleta de materiais, utilizando as mãos, tá? O mais simples possível, ou ele pode ser também feito usando pinças ou garras. Ele é geralmente utilizado para separar misturas de sólidos de diferentes tamanhos, tá? Então, esse tipo de separação de misturas é o que a gente chama de catação. Então, por exemplo, vocês já viram lá a mãe separando o feijão lá, o limpo, o que é bom e o que não é? Então, isso é catação, tá? Por quê? Ela está tirando os resíduos, às vezes alguma pedrinha, às vezes alguma impureza daquele feijão, então ela está fazendo uma catação. Então, ela está separando os resíduos sólidos para isso. Também, pessoal, outra modalidade de separação pela catação é nas usinas de reciclagem. Então, eles vão separando todos os tipos de resíduos sólidos para poder serem utilizados para cada destino de reciclagem, tá bom? Mas, pessoal, existem outros métodos de separação de mistura também de resíduos sólidos, tá? Por exemplo, aqui, nós temos um exemplo, é a ventilação, em que aqui é o café. Então, na colheita do café, os grãos são separados das folhas e de outras impurezas por meio de uma corrente de ar. Então, aqui a pessoa tá com uma peneira e jogando os grãos de café para cima, então o que? Tem uma corrente de ar. Então, isso aqui é chamado de ventilação, para separar os resíduos sólidos. Outra maneira de separação de resíduos sólidos é a peneiração,
que é utilizado muito na construção civil, né, para separar a areia grossa da fina. Outra maneira de separar resíduos sólidos é a levigação, que é muito utilizado para extração de ouro em garimpos. Olha aqui. Isso aqui, pessoal, nós já tínhamos visto um pouquinho disso os outros anos, mas a gente vai recordando. Tanto a ventilação quanto a levigação, elas dependem da densidade dos materiais. Já na peneiração e na catação, são métodos que separam os componentes por diferença de tamanho, tá? Mas tem outros métodos que estão relacionados a propriedades, como magnetismo e solubilidade dos materiais. Aqui, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a separação magnética. Não é uma técnica muito usada gente em casa, por exemplo, tá? Mas ela é muito utilizada para sólidos que um deles, pelo menos, tem propriedades magnéticas, tá? Ela é muito utilizada na indústria metalúrgica, que vai realizar a triagem de sucata para reciclagem de materiais metálicos que estão presentes no lixo, tá? Então, o que são essas propriedades magnéticas? Elas são caracterizadas pela capacidade de atração e de repulsão de materiais por causa do magnetismo. E aqui nós temos uma máquina com um eletroímã que serve para separar os detritos metálicos em depósitos de lixo. Agora, para quando um dos componentes de uma mistura sólido-sólido é solúvel em determinado tipo de líquido, a gente realiza a dissolução fracionada, tá? O que é isso? A dissolução de parte da mistura. Então, é uma técnica utilizada para separar, por exemplo, o sal da areia. Como que a gente pode fazer isso, tá? O sal, ele é solúvel em água. A areia já não é. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui o sal e a areia, a gente adiciona a água, mistura os dois. O que vai acontecer? A areia fica embaixo, a água e o sal fica em cima. Depois de um certo tempo, tá? O que vai acontecer? Os dois vão se separar, né? Porque se decantou, aí a gente está fazendo uma dissolução fracionada. Depois a gente pode, por outros métodos, separar esse sal da água. Mas, por enquanto, só até aqui que nós vamos ver. Tudo bem? Outro tipo, semelhante à dissolução fracionada, que utiliza também um líquido, é a extração por solvente. Só que o solvente, nesse caso, ele vai extrair um dos componentes da mistura, o cafezinho nosso. O que ele faz? Ele utiliza na primeira parte do processo essa técnica de separação. Então, o que a gente faz? Coloca água quente ao pó. Então, os componentes solúveis do café são extraídos. E a borra, que é o pó do café, vai ficar retida lá no papel filtro por outro processo de separação, que é a filtração. E o que é a filtração? Tá? Como nós dissemos, do cafezinho, que a borra do café ficou retida lá naquele papel filtro, tá? Então, porque a malha dos poros do papel filtro, tá? Ela é muito fininha. Então, ela vai fazer com que só passe o líquido que contenha o solvente, que contenha, desculpe, que contenha
o componente solúvel do café. O restante, tá, vai ficar retido ali no filtro. Então, por exemplo, vocês já viram aquele o sachêzinho de chá também? O que que acontece? A gente mergulha aquele sachêzinho dentro de uma xícara de água quente, por exemplo. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente mergulha aquele sachêzinho, vai passar somente os componentes solúveis de determinada matéria seca, por exemplo, um chá de hibisco. O que que vai acontecer? Aqueles componentes solúveis passam e vão ficar na água. A matéria seca fica dentro do filtro, dentro do saquinho fechadinho. Então, isso é uma filtração. É um método também bastante utilizado em laboratórios. Depois, nós temos a decantação. Vocês lembram que nós falamos lá da mistura sal e areia, que a gente poderia separar jogando água, não é? A gente deixaria adicionando água, desculpe. Adicionei água, misturei, depois de um certo tempo, houve a decantação. Ou seja, tá? Pela ação da gravidade, a areia se sedimentou no fundo e a água com sal ficou em cima. O que que aconteceu? Por ser menos denso, a mistura de água e sal ficou em cima. Depois, por um escoamento cuidadoso, a fase líquida lá, água com sal, é transferida para outro recipiente, que vai permitir separar, tá, esses materiais. E o que que vai acontecer? Vai se utilizar um outro material para poder separar outros materiais que são miscíveis. Em laboratório, a decantação, por exemplo, é utilizada para separar líquidos que não se misturam. Por exemplo, a água e o óleo. Vocês estão vendo aqui, ó, água e óleo. A água aqui e o óleo em cima. Então, aqui nós temos tipo de uma torneirinha. Então, a hora que a água toda descer, eu fecho essa torneirinha e eu separo a água do óleo, tá? Deixando a água ser escoada para outro recipiente. O processo de decantação, ele é empregado, por exemplo, em várias etapas do tratamento de água. Nos tanques de decantação, os materiais que são mais sólidos, mais densos, se sedimentam e a água é retirada para ser enviada para a próxima etapa do tratamento. Aqui, ó, nos tanques de sedimentação. Depois, nós temos a centrifugação. Nem sempre a sedimentação dos materiais sólidos em um meio líquido vai ocorrer no mesmo tempo, tá? Para acelerar esse processo, usa-se um aparelho chamado de centrífuga, tá? Ou utiliza-se a centrifugação, que é feita por meio de uma rotação em alta velocidade e faz com que o componente em suspensão seja depositado mais rapidamente no fundo do recipiente. Nas nossas máquinas de lavar roupa, então, quando elas fazem a função centrifugar, elas vão drenar o excesso de água das roupas para baixo durante o ciclo de lavagem. Também nos laboratórios de análises clínicas são usados, as centrífugas são muito usadas para fazer como fala, acelerar
a sedimentação. Então, pessoal, essas técnicas, elas podem ser empregadas isoladamente ou separadas para poder separar os componentes das misturas heterogêneas, tá? Tudo isso que nós falamos são sobre misturas heterogêneas, mas agora nós vamos falar um pouquinho para separar as misturas homogêneas. Pois bem, mistura homogênea tem uma única fase que a gente não consegue ver os diferentes materiais que compõem o sistema. E os métodos de separação vão ser mais complexos, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho dos processos para separar os componentes desse tipo de mistura. O primeiro deles é evaporação, que é um método mais simples, tá? Para separar uma mistura homogênea sólido-líquido, como a água do mar, tá? É um processo que ocorre nas salinas, que são locais em que grandes tanques rasos, tá, preenchidos com água do mar, são expostos à luz solar e à ação do vento. A água vai evaporando gradualmente e os sais que estavam dissolvidos vão ficando no tanque. Com a purificação e o refino desses sais, vai se obter o sal de cozinha. A destilação simples, tá? Na destilação simples, ao contrário da evaporação, em que o componente líquido é perdido, tá? Aqui também se tem interesse na recuperação do solvente, então na recuperação de ambos. Também é uma técnica utilizada em laboratório e a mistura líquida é aquecida até chegar à ebulição. Então, quando se ferve, os vapores do solvente vão passando pelo interior de um condensador, tá? Ó, aqui tá mostrando que tá tendo a fervura, tá? E aí, quando é fervido, então vai passando pelo interior de um condensador e nesse condensador ele vai sendo resfriado por água corrente. E com isso, essa água corrente vai fazer com que o vapor se transforme em líquido novamente e seja recolhido em outro recipiente, tá? A gente não consegue visualizar muito bem ele aqui, porque ele está bem sendo bem pouco explorado aqui, ó. Mas o que que acontece? Então, ele vai sendo captado de uma maneira em que as duas substâncias são recuperadas e a temperatura de ebulição dos componentes é bem distinta como a água do mar. Então, nesse exemplo aqui, a pressão de 1 atmosfera, a água ferve próximo de 100 graus e os sais sólidos sequer se fundem a essa temperatura, eles não conseguem. A água obtida do processo, diferentemente da água do mar, é constituída só por água, ou seja, uma substância única. Então, é chamada de água pura ou destilada. E a destilação fracionada? Ela também, tá? Aqui que não dá para a gente ver, é mais ou menos, aqui é igual a destilação simples, tá? Baseada na temperatura de ebulição dos componentes. Só que para separar misturas formadas por líquidos que se misturam, tá? Ou líquidos miscíveis.
Então, com aquecimento, aqui, ó, nós temos, aqui ela tá, aqui nós conseguimos ver a destilação simples, aqui tá até melhor. Então, aqui nós temos os componentes, por exemplo, a água, que ela vai entrando em ebulição, aí os gases vão subindo, tá? E aí ela é resfriada, tá? Então, com o aquecimento, os vapores do líquido mais volátil vão passando pela coluna de fracionamento, vão sendo resfriados e recolhidos em outro recipiente. E aí, a temperatura de ebulição de cada componente é diferente, né, gente? E conforme ela vai sendo atingida, tá tudo isso verificado com o auxílio de um termômetro. Então, vão recolhendo-se os demais líquidos separadamente. Quanto maior a diferença de temperatura de ebulição, tá, maior vai ser o grau de pureza dos líquidos coletados. A indústria petroquímica utiliza muito desse processo para fracionar os componentes do petróleo, tá, como o GLP, que é o gás liquefeito, a gasolina, o querosene, o óleo diesel e os outros. Nas refinarias de petróleo, tá, então pode-se ver as colunas de destilação com diferentes alturas. Aí vocês, se a gente voltar lá na página 34, a gente pode ver isso, tá? E assim, em cada parte da coluna tem a destilação de uma das frações do petróleo. O etanol, ele é, então, obtido, também é um combustível, né? Mas ele é obtido da fermentação de vegetais, tá? Aqui para nós é a cana-de-açúcar, mas ele também pode ser obtido do milho, da beterraba, da batata, do trigo e da mandioca. Também é destilado. A fermentação vai durar diversas horas e o resultado que a gente tem é o vinho chamado de vinho fermentado, que tem 10% de etanol. Para separar o etanol misturado do vinho fermentado, o líquido vai ser colocado numa coluna de destilação, onde é aquecido até evaporar. E depois ele é separado do vinho. Esse álcool destilado é o etanol hidratado, que é combustível, que tem 96% de teor alcoólico. Tá? Então, tudo isso, pessoal, precisa de diferentes pontos de ebulição, certo? Então, por hoje, vai ser isso que nós estamos vendo com relação à destilação, tá? Aí, uma das aplicações mais importantes para economia de água potável, tá? Para abastecimento público, para nós, tá? É o que faz também a água de reuso. A água é tratada de reuso, é tratada dentro das estações de tratamento de esgoto e pode ser utilizada para inúmeras finalidades, como geração de energia, refrigeração de equipamentos, aproveitamento nos processos industriais e também limpeza de praças, tá? Nunca ela vai ser própria para o consumo, mas ela pode ser reutilizada para várias outras coisas, tá? Como que pode ser feita? Então, primeiro, realiza-se a captação do esgoto, tá? Ele é recolhido por decantadores e encaminhado para um tratamento adequado. Nesse tratamento adequado, ele tem os filtros de disco, onde o esgoto tratado é levado para os filtros a fim de reter esses sólidos maiores. Olha, aqui está mostrando esses discos. Depois
pessoal, eu vou e volto um pouquinho, tá? Porque aqui é assim que vai e volta. Depois dos filtros de disco, o esgoto, né, que já está um pouco tratado, vai para o tanque biológico. No tanque biológico, o líquido filtrado na etapa anterior é enviado para cá, onde os micro-organismos vão agir para remover a matéria orgânica. Depois disso, tá, ocorre a ultrafiltração, que ao atravessar essas membranas aqui, ultrafiltrantes, as bactérias e os sólidos com tamanho inferior a 0,05 micron são eliminadas. Agora eu vou voltar, tá, pessoal, um pouquinho. Depois disso, eles passaram pela ultrafiltração, eles vão para desinfecção, onde o efluente passa por uma desinfecção com aplicação de dióxido de cloro, que é o ClO2, que tem excelentes propriedades bactericidas. Depois ocorre a osmose reversa, que consiste em baixar a salinidade da água para prolongar a vida útil dos equipamentos industriais que vão armazenar essa água de reuso. Aí, essa água tá pronta para ser usada. E aí, ela é bombeada para os locais em que será reutilizada para todo lugar. Mas, antes disso, pessoal, ela fica, em alguns tanques, armazenada em tanques cobertos com capacidade para 70 milhões de litros de água. Isso aqui é uma fonte da Sabesp, falando sobre a água de reuso, que além de ser benéfico para a saúde financeira das empresas, também pode ser uma economia de água, implantando um valor menor na conta nossa. Mas, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que a gente tenha entendido um pouquinho dos métodos de separação de misturas, que vocês tenham conseguido entender. Eu sei que a aula está um pouco extensa, mas eu tentei ser o mais breve possível. Então, qualquer coisa eu estou à disposição. Fique com Deus e até a próxima.